Thaís Croiser aqui, feliz 2023, esse é o primeiro vídeo do ano e é lógico que eu não podia deixar de trazer a minha lista de filmes que eu mais tô esperando pra 2023, porque assim, gente, essa lista foi difícil até selecionar alguns, porque tem muito filme bom pra esse ano, muita coisa acabou sendo adiada, né, e ficou pra 2023, então assim, estaremos muito bem servidos, estaremos recheados de obras maravilhosas e o Oscar de 2024 vai ser loucura, a gente não vai saber nem pra quem torcer, né? E aí nesse vídeo eu vou falar quais que eu mais tô esperando, porque tem muita coisa boa e é lógico que ainda vai ter um vídeo sobre as séries. Então assim, gente, já se inscreve aí, lembrando que eu trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês sempre. Esses filmes que eu falar nessa lista, com certeza vai ter vídeo individual aqui no canal quando estrear, então assim, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, se eu senti que em 2022 a gente teve alguns filmes que eram bons, mas que as séries eram melhores, esse ano a coisa muda um pouquinho, pelo menos por enquanto, porque ainda assim muita coisa não foi anunciada, pelo menos no âmbito ali das séries, né? Mas o fato é que 2023 está recheado de obras maravilhosas. E assim, obras cinematográficas, aquelas bizarras, que vai rechear nossa boca para falar, grandes diretores e também talvez uma mudança de direcionamento para algumas obras da indústria, principalmente de blockbuster, né? Como os filmes da Marvel, principalmente com a chegada de Homem-Formiga e a Vespa. Muito se falou que no ano anterior, os filmes e as séries da Marvel, de uma forma geral, elas não foram na mesma expectativa que o público estava esperando, pelo menos, né? Apesar de Pantera Negra ter tido uma grande bilheteria e ter sido um tremendo sucesso, ainda assim não teve aqueles grandes marcos ao longo do ano como muitos esperavam. Mas eu acho que agora, em 2023, isso vai mudar um pouquinho, principalmente com a vinda de Homem-Formiga e a Vespa. O filme ele estreia oficialmente nos cinemas no dia 16 de fevereiro e ele é um filme que eu particularmente tenho uma expectativa muito grande, porque ele tem tudo para ser um grande marco catalisador do que a gente vai acompanhar na fase, algo bem similar ao que foi o Thanos ali com Vingadores Ultimato. Então toda essa abertura de multiverso, ela estava sendo falada já nas séries, como em Loki, tanto que o próprio vilão aí é o Kang, que teve sua primeira aparição na primeira temporada de Loki. Inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Jonathan Majors, que é o ator que faz o Kang. Essa entrevista já tá disponível no canal, então não deixa de conferir. E ele vai ter uma presença muito forte aqui no filme, justamente porque vai ter essa retomada de multiverso. Então eu tenho grandes expectativas, eu acho que esse filme ele vai ser um grande catalisador de várias coisas que a gente vai ver a partir daqui. Então eu tô bastante curiosa, tô com uma expectativa muito grande, sem falar também, né, que Homem-Formiga e a Vespa é o tipo de humor que eu particularmente gosto da Marvel. Apesar de se falar muito da fórmula, o Paul Rudd como comediante, ele é simplesmente incrível. Então é óbvio que aqui se destaca muito e vai ser interessante porque também vai ter certo tom de seriedade, porque no filme a gente vai acompanhar o Homem-Formiga tentando conciliar a sua vida de herói e também a sua vida com a sua família, mas acaba que todos eles, inclusive o próprio Dr. Hank Pym, eles vão ser sugados ali pro universo quântico e vão enfrentar esse grande mal. Enfim, a gente sabe que a Marvel ela tem planejado trazer cada vez proporções maiores, né? A gente cada vez mais sai de coisas mundanas da Terra e vai mais para a galáxia. As obras mesmas que já estão confirmadas, né? Elas têm um âmbito muito mais amplo do que a gente assistiu até agora. É óbvio que existe uma curiosidade para entender como que vai acabar ligando, inclusive, as obras que a gente já viu, como Eterno, Shang-Chi e tudo mais. Mas eu acho que esse pode ser um filme extremamente bom, assim como Guardiões da Galáxia. Eu acho que são filmes que ele já tem a sua fórmula pré-trabalhada, independente de fórmula Marvel, né? Mas o que funciona dentro daquela obra, daquele herói. E eu acho muito difícil Homem-Formiga decepcionar de alguma forma. Então eu tô com grandes expectativas pra esse filme e ele tá logo aí. Outro filme que eu não posso deixar de falar é John Wick 4, Baba Yaga. O filme ele estreia no dia 23 de março nos cinemas e assim, gente, John Wick não tem erro, entendeu? Ele é um filme que tem uma história simples, mas uma ação excelente que colocou os filmes de ação em outro patamar. Sempre vai existir a
comparação de a ação é boa, mas não é John Wick, enfim. Então é óbvio que existe uma expectativa muito grande. Assim como eu tinha falado, né? Homem-Formiga não tem erro e tudo mais. John Wick é o tipo de franquia que também não tem erro. E além disso, tá? Tem o spin-off que vai sair, que é o spin-off Ballerina, que vai ser simplesmente com a Ana de Armas, outro grande talento. Essa mulher é maravilhosa. Há boatos que acredita-se que coisas que a gente vai ver aqui em John Wick pode catalisar o spin-off de Bailarina. Então eu tô bastante curiosa nesses dois filmes, mas principalmente porque a ação é muito elevada aqui, é simplesmente sensacional o trabalho, como tudo é feito, o elenco, né, os principais, pô, gente, John Wick, Ana de Armas, não tem erro, sabe? Eu tô bem curiosa pra esses dois filmes aí. E já que eu tô falando de Bailarina, né, segundo o próprio Keanu Reeves na CCXP, ele falou que a personagem da Ana de Armas, ela vai perder seu pai, e é isso que vai catalisar, né, toda a história. Em John Wick a gente teve a perda do cachorro, e aqui em Bailarina a gente vai ter a perda do pai. Ainda não tem uma data confirmada pra Ballerina, mas muito provavelmente vai ser só 2024, mas é lógico, assim, se 2023 resolver agraciar a gente com essa obra magnífica, estamos aí também. E com certeza vai ser uma das com grandes expectativas pro ano. Outro filme que eu não posso deixar de falar, que, gente, o hype foi lá em cima muito rapidamente, é Super Mario Bros. O filme. Ele estreia oficialmente nos cinemas no dia 30 de março, tá super próximo aí. E aí a gente vai ver, né, tanto Mario quanto Luigi serem levados para o reino do cogumelo para ajudar a princesa Peach. Só que o fato é que esse filme ele chamou muita atenção porque ele é recheado de easter egg. A gente vê o Mario com a roupa, sabe, que é utilizado em Mario Party, tem coisa de Mario Odyssey, tem coisa, gente, de Mario Kart, assim, tipo, não teve como não ficar hypado com esse trailer, tá simplesmente sensacional. Vai ser em animação ainda, a animação tá lindíssima, então assim, só win-win, e eu acho que a história vai ser boa. E ver esses personagens em tela, ai gente, o Toad, assim, sério, eu já tô esperando pra minha mesa pra amanhã. Outro filme que eu não posso deixar de falar é o live action da Pequena Sereia, que estreia no dia 26 de maio. Apesar dos últimos live action da Disney não terem me chamado tanta atenção de uma forma geral, por exemplo, Rei Leão, que é um dos meus filmes favoritos de animação da Disney, eu senti que o live action a gente era muito mais sugado pela nostalgia do que a gente tinha da animação do que pelo que o filme construía em si. Mas isso não quer dizer que eles não vão acertar, até porque, por exemplo, Aladdin mesmo foi o filme que eu simplesmente amei. Então eu tô muito curiosa pra Pequena Sereia. Eu acho que é um filme que vai ser lindíssimo. O que a gente já viu de imagem foram imagens que eu particularmente gostei bastante, então ele é um filme que eu tô com uma expectativa bem grande pra assistir esse ano. E falando em animação, outra animação que assim, gente, saiu, o hype vai ser grandíssimo, é Aranhaverso 2. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 1º de junho. A gente vai ver o Miles reencontrando ali a Gwen e indo pro multiverso de aranhas e tendo que proteger esse multiverso. Mas assim, gente, o fato é que Aranhaverso pra mim é um dos melhores Homem-Aranha. Eles fizeram toda aquela piada, né, de sempre contar a história de origem dele. A gente tem aí os próprios 3 Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, do Tom Holland, todos eles contaram origens do Homem-Aranha, mesmo que de formas diferentes, em fases diferentes do Aranha, mas o fato é que aqui eles utilizaram tudo isso como piada, mas também para contar essa história de origem de forma diferenciada, mas agora, principalmente com o multiverso aí em alta, né, a gente tem visto cada vez mais obras falando de multiverso, eles vão explorar mais ainda aqui em Homem-Aranha, no Aranhaverso, assim como eles fizeram no primeiro. E assim, gente, eu amo essa loucura gostosa que é esse filme. A animação ela é simplesmente maravilhosa. Então é aquilo, independente se a história fosse o Miles Morales indo só encontrar a Gwen Stacy, eu sei que seria um filme fenomenal, um filme incrível. Então a minha expectativa é pelo que a franquia já entregou previamente e eu acho que vai ser incrível. Esses personagens são muito cativantes, então eu tô muito empolgada, muito hypada pra esse filme. Agora, se tem um filme que tá uma incógnita na nossa cabeça, mas ainda assim vem uma curiosidade muito grande, é Barbie de 2023. Esse filme ele estreia oficialmente nos cinemas no dia 20 de julho.
apoio. E assim, gente, ele é um filme que ele vai ser bem assinatura de diretora, afinal a gente tá falando aí da Greta Gerwig, que é uma diretora que sempre esteve presente nas premiações aí do Oscar, tanto com Lady Bird quanto com Adoráveis Mulheres. Acho que Barbie não vai ser diferente, e sem falar, né, que como Barbie a gente tem a Margot Robbie e como Ken a gente tem o Ryan Gosling. Além deles, tem outros talentos aí ao longo do filme também realmente impressionantes, como a própria Emma, que muita gente fala da similaridade visual dela com a Margot, né? Então acredita-se também que ela vai ser outra Barbie, a gente não sabe muito sobre a personagem dela. Tem o Simu Liu, enfim, é um elenco incrível, mas o fato é que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o filme. O que a gente tem de base da sinopse é que a Barbie, um dia ela não concorda com as coisas que acontecem ali em Barbie Land e ela é expulsa de lá, e o Ken, ele não aceita isso, ele vai atrás, e aí a Barbie começa a ter uma aventura no mundo real e ela começa a ver que a beleza interior das pessoas que é o mais importante. Mas assim, gente, essa história toda é levada em, assim, conceitos cinematográficos absurdos, assim, pode dar muito certo ou muito errado, mas a expectativa é muito alta. Tudo que saiu de Barbie até agora sempre gerou um burburinho, e eu acho que esse filme, ele, quando estrear, não vai ser diferente, ele vai ser esse grande burburinho do ame ou odeio que seja, sabe? Então, com certeza, ele vai ser um filme muito falado em 2023. Agora, falando em filme muito falado e cinematográfico, eu não poderia deixar de falar de Duna Parte 2. Gente, esse filme, eu simplesmente amei o primeiro, mas eu sinto, como eu falei na época, que o filme 2, os acontecimentos dele, que vai pegar a outra metade do livro pra contar, ele vai amadurecer muito bem o primeiro filme, porque o primeiro filme, ele é bastante introdutório, mas a gente já vê pela produção, a forma que foi feita, assim, filme magnífico. Então, nesse quesito, a gente pode esperar uma grande produção cinematográfica aqui para o segundo filme também, e uma aparição maior da Zendaya, né? Porque ela aparece mais ali no final, porque a gente vai ver justamente o Paul Atreides, que é interpretado pelo Timothée Chalamet, se envolvendo mais com ela e os Fremen para batalhar contra, né, esse grande mal e também fazer jus ao nome da sua família, com todos os eventos que aconteceram. Essa é uma sinopse muito base, mas também vai ter um grande desenvolvimento do personagem do Paul Atreides aqui, principalmente nesse envolvimento dele. Eu tô bastante curiosa. Essa segunda parte, ela é uma parte que tem muita ação, tem um desenvolvimento que é bastante interessante. Eu acho que é a parte que muita gente queria ver na primeira parte, mas assim, gente, pra contar essa história que é Duna, que é uma história magnífica, a primeira parte ela era completamente essencial, era realmente mais pra te situar, e tudo que foi mostrado da construção do universo no primeiro me deixa assim com expectativas altíssimas pra esse segundo, sério. Então eu tô louca pra ver essa segunda parte, sério, vai ser sensacional! E falando em Timothée Chalamet, né, outro filme que também vem com grandes expectativas aí é o Wonka. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 14 de dezembro, ele vem como a grande bilheteria de dezembro, a grande aposta, e vai contar a história do Willy Wonka antes de A Fantástica Fábrica de Chocolate. A história também é baseada no livro do Roald Dahl, a gente ainda não tem muitas informações, afinal é um filme pra dezembro, final do ano, então muito provavelmente as informações elas vão começar a pipocar no início do ano, mas o grosso mesmo no segundo semestre. Mas ele também vai ser um filme com assinatura de diretor, então ele vai ser um filme muito bem produzido. Tô bastante curiosa, gostei muito de A Fantástica Fábrica de Chocolate na época, então eles também têm esse peso, né, pra trazer aí pra história prévia. E o Timothée Chalamet, né, ele é a carinha de Hollywood atual, então ele só se envolve em filmes muito grandiosos hoje em dia, então a gente pode esperar a partir disso, né, uma expectativa boa pra o Wonka. Agora, outro filme que eu tô com uma expectativa bem alta e não tem data ainda, por isso que eu deixei ele por último, é The Old Guard 2. Eu gostei muito do filme, o primeiro filme você já pode conferir na Netflix, mas o fato é que a gente simplesmente vai ter uma Thurman nesse segundo filme. Então isso, gente, deixou meu hype nas alturas. Eles anunciaram no Tudum, se eu não me engano, foi no Tudum ou no Geeked, mas eu tenho quase certeza que foi no Tudum. Então eu tô com expectativas altíssimas, quero ver esse filme, capaz de ser um filme também para segundo semestre de 2023, se for 2023 de fato, mas eu acho que vale pelo menos a menção aí. E assim, gente, esses filmes, eu acho que eles são filmes assim, grandiosos, esses que eu falei aqui, mas eu também tenho expectativa com outros, como por exemplo, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 16 de novembro, ele vai contar a história de origem do presidente
Agente Snow. Eu tô bastante curiosa. Outro filme que eu também tô bastante curiosa é Elementos. É do mesmo estúdio que fez Divertidamente e as coisas que foram mostradas até agora. É muito fofinho. É trabalhado dois elementos que é fogo e água, que são totalmente opostos, mas que acabam se apaixonando. Então acho que vem uma história incrível, como a Pixar sabe contar muito bem. Outro filme que eu acho que também vale muito a menção pro próximo ano é Besouro Azul. O filme ele estreia no dia 17 de agosto nos cinemas, mas o que me chama atenção nesse filme é que a gente tem o Xolo e a Bruna Marquezine aí no elenco. A gente vai ter a Bruna com a sua carreira internacional. Tô bastante curiosa. Eu acho que eles, principalmente o que demonstrou já nas redes sociais, eles têm uma sinergia muito boa e eu acho que a gente pode ver isso no filme. Então, pra mim, o peso desse filme tá muito nos atores. E outro filme que eu tô bastante curiosa também é Dungeons and Dragons, que estreia nos cinemas no dia 13 de abril. Muito também pelo contato que eu tive com o jogo por conta de Stranger Things, mas também porque ele é um filme que ele é mais gostosinho, mais divertido, e eu tive a oportunidade de conversar com o elenco e os criadores também. Então, assim, esperem entrevista, esperem muito material aí sobre esse filme. Eu tô bastante curiosa porque a gente vai ver aí. Tiveram algumas cenas já que foram vistas e que dá pra sentir o tom do filme. Então, eu acho que é meio que assistir esperando que vai ser um filme bem gostoso e divertido, bem blockbuster, assim, sabe? Então, assim, gente, tem muita coisa boa, como vocês podem ver. Se a gente for pensar, tem pelo menos um filme por mês que vai ser muito forte, mesmo que alguns dividam meses, né, aí. Mas ainda assim, a gente vai ter um ano muito recheado pros cinemas e eu tô muito empolgada pra esses filmes em 2023. Mas eu quero saber de vocês, quais desses filmes vocês estão empolgados e qual outro filme também você tá curioso e eu não falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!